Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do tratamento da água e as fases do tratamento. Vamos entender um pouquinho sobre esse processo todo aí de purificação da água que chega até as nossas residências, né? Como é o que acontece? Posso beber água de qualquer lugar, posso beber água do rio, posso beber uma água de uma fonte, qual que é a diferença de água pura e potável? Deixa eu fazer uma introduçãozinha rápida antes da gente falar das fases do tratamento, né? Qualquer água a gente poderia beber, ela pode ser passada por tratamento. Então a gente não pode beber, por exemplo, água do rio do jeito que ela está, né? Um rio poluído, por exemplo. A gente não pode beber uma água salgada do mar, por exemplo, né? A gente tem os problemas de poluição, mas qualquer água pode ser tratada, ok? E o que é uma água potável e o que é uma água pura? A água potável é a água que a gente bebe, que sai da torneira, que é própria para consumo. A água potável, ela não é pura, porque ela tem produtos, por exemplo, para desinfecção, para matar micro-organismos, né, como o cloro, por exemplo. Ela tem, às vezes, sais minerais, por exemplo, uma água que você compra mineral, se você olhar o rótulo dela, ela não é pura, ela tem um monte de material dissolvido, né? Uma água que sai de uma mina, por exemplo, ela também tem sais minerais, tem material dissolvido. Mesmo a água da chuva, né? A água da chuva ela arrasta poluição, principalmente nas grandes cidades, né? E acaba não sendo uma água pura. São águas que você pode beber, você está numa mina e você quer beber água, uma fonte, pode, se você tiver conhecimento de que aquela água o pessoal bebe, que não tem problema, assim, você tem um risco, ela pode estar contaminada com micro-organismo, às vezes fezes de algum animal, alguma coisa assim, mas não é uma água ruim de beber, mas ela não é uma água pura, ok? A água pura é uma água isenta de qualquer material, seria uma água que ela tem somente H2O, somente a água mesmo, tá? Qualquer outro material que esteja dissolvido nela, por menor que seja a quantidade, quase que insignificante ou imperceptível, a água já não é mais pura. Então nós bebemos água potável e não água pura, ok? Vamos falar das fases, então. A gente tem a captação, né? Quando você vai receber água na sua casa, ela passa por um processo de captação. O que é a captação? É a retirada da água de vários locais. Então a gente tem algumas imagens aqui ela pode ser retirada por bombeamento, ela pode ser retirada às vezes por gravidade mesmo, uma região mais alta que tem uma quantidade de água armazenada. Aqui está uma canalização, né, de captação, né? Aqui uma parte da estação de tratamento, né? Então a gente tem a captação é o modo que você coleta a água para que ela comece a passar pelo tratamento, tá? Aí você tem a separação dos materiais maiores. Se você observar essa imagem aqui, essa imagem aqui, muito lixo, normalmente você encontra em represas, lagos que são utilizados para consumo de água, você encontra lixo do mesmo jeito e às vezes partículas maiores. Então tem algumas telas de proteção que às vezes armazenam esse material e retiram essas partes maiores e mais poluentes da água, esses lixos mais sólidos, né? Então é a primeira grande parte da separação da água, do tratamento da água. Aí nós temos a floculação ou coagulação, né? Que é quando você coloca uma substância que é chamada de sulfato de alumínio. Pode ser o sulfato férrico também, mas o sulfato de alumínio é muito usado. E aí o que ela faz? Ele transforma as partículas, ele começa a fazer as partículas em suspensão na água começarem a grudar, né, formar flocos, ela vai coagulando e formando flocos, vai ficando mais pesado e elas começam a se depositar no fundo dos tanques, formando como se fosse um lodo. E aí todas essas partículas de poluição mais pesada, ela se deposita no fundo e ela não vai passar pela filtragem depois, né? A filtragem vai passar as partículas menores, só que não conseguiram atingir esse processo de floculação, né? E a decantação. Depois que eu posso voltar um pouquinho, a floculação ela forma os flocos, ok? Esses flocos começam a ficar pesados, aí eles vão passar por um processo de decantação. O que é a decantação? É quando o material que está muito grosso aqui, as partículas começam a se deslocar aqui para regiões mais baixas. Né? Deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo? Aqui o material sólido vai se depositando aqui embaixo, primeiro ele estava aqui dissolvido, depois ele começa a se depositar em regiões mais baixas. Ó. Aqui, ó,
aqui ele está mais dissolvido, aqui ele começa a ficar em flocos na região mais baixa. Então a decantação é o processo com que o material sólido baixa, porque ele é mais denso que o restante do líquido, né, que o líquido que ficou em cima. Então ele acaba baixando e se depositando no fundo. Isso que vai formar esse lodo que é retirado depois, né, e não segue o processo de tratamento. Tá? Aí a gente tem depois o processo de filtração, que até aqueles elementos assim que a gente escuta falar, né, para filtrar, né, areia, cascalho, carvão, rocha, né, o cascalho, a areia e as rochas, né, eles vão sendo colocados assim, então aqui, ó, por exemplo, eles vão colocando partículas maiores, né, vão alterando aqui o tamanho das partículas, né, para conseguir separar o máximo possível de impurezas que estão aqui, né, para conseguir filtrar o máximo possível. Né. A areia, por exemplo, é uma camada que filtra muito bem a água, ela vai tirar muito bem os resíduos que vão ficar armazenados nela. Né. E o carvão ele acaba tirando o odor, né, tem muita água que, depende do local que ela vem, ela passa por um processo, ela elimina um processo muito forte de cheiro, né, de odor, aí, o carvão ele acaba eliminando esse gosto da água, ok? Aqui tem um processo simples, né, mas os processos de filtração são muito grandes, tá? As estações de tratamento têm áreas de filtração muito grandes, elas controlam, né, e passam e tratam um volume muito grande de água por dia, né? Desinfecção, o que é a desinfecção? Depois de todo esse processo, e o mais perigoso, né, para nós, um dos mais perigosos, né, os metais pesados são muito perigosos também dissolvidos na água, mas uma coisa que é muito perigosa são os micro-organismos, né, as bactérias que estão presentes em quase todos os lugares. Na água, quando está com resíduos de material, elas se acumulam também. E ela pode, durante o trajeto todo, tubulação, ela pode contaminar com outros tipos de bactéria. Então é colocado cloro, tá? Adicionado cloro, e ele acaba prevenindo um pouco, né, e matando esses micro-organismos aí, e evitando problemas de saúde mais graves, alguns tipos de doença. E os mais principais são essas viroses mais conhecidas, aí, diarreia, né, problemas estomacais, ok? Outro material que é adicionado na água é o flúor, tá? Então a água passa por um processo de fluoretação. Para que serve isso? Os órgãos de saúde eles indicam que você coloque flúor na água, porque esse flúor ajuda na prevenção de cáries. Vou botar aqui um exemplo, uma boquinha bem bonita aqui, ó. A fluoretação não vai eliminar, tá? Não precisa deixar não precisa parar de escovar o dente porque você descobriu que a água está fluoretada, né? Então o flúor ele ajuda, mas os processos de escovação eles são muito importantes, tá? Mas a fluoretação na água também ajuda bastante. Tem a correção do pH. Todos esses materiais que são colocados aí, eles deixam a água muito ácida, tá? E aí você precisa ajustar um pouquinho o pH. O pH é o índice de acidez da água, tá? Você precisa colocar substâncias alcalinas que são contrárias de ácidas, tá? Substâncias, por exemplo, o hidróxido de cálcio é colocado, e aí você sobe um pouquinho o pH, tentando deixar ele o mais perto possível da neutralização, ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Eu acho que foi o melhor possível para a gente tentar compreender um pouquinho os processos do tratamento da água, ok?